Fala Cup Member, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Mais uma vez, nós estamos por aqui com essa estrutura toda armada pela equipe da Bay, que é nossa parceira nesse produto aqui para o YouTube. Recomendo que você dê uma olhada no trabalho que eles desenvolvem para a gente e também no @ deles, que deve estar aparecendo aqui embaixo para vocês. De repente, eles podem ter algum tipo de solução para a sua empresa ou para o seu pequeno negócio aqui em Piracicaba e região. Eu já vou pedir de início para eu não esquecer, para que se você está curtindo o que a gente faz aqui, se inscrever no nosso canal e deixar o like, o joinha aí para saber se a gente está no caminho certo. Se deixar um comentário, então, a gente estourou. No terceiro podcast eu vou trazer mais uma vez um grande amigo meu, dessa vez um cara que vai trazer uma perspectiva diferente, vai falar um pouco sobre 0 km e também sobre venda de seminovos. Meu grande amigo, Pedro Paulo Aversa, seja muito bem-vindo à casa. Tudo bem, irmão? Beleza, Pedrão. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite aí, cara. Imagina, um prazer enorme te receber. Obrigadão, cara. Legal te receber aqui. Bom, Pedro Paulo, PP, como é comumente conhecido aqui por Piracicaba, está à frente da operação do Grupo Aversa. O Pedro é concessionário Honda, então nós vamos bater um papo sobre esse assunto, como é a perspectiva do concessionário. Você está em quantas cidades aqui da região, PP? Então, nós, com concessionário de Honda Carros, nós estamos em 6 cidades. Certo. E em Honda Motos, aí tem 2 polos, né, que a gente separa por polo, né, que é Polo Piracicaba, que tem algumas cidades em volta, São Pedro e tal, okay. Santa Terezinha e tal, e Polo Sorocaba, né, que daí tem algumas cidades em volta, Votorantim, Pilar do Sul, aquela região, e Sorocaba. Certo, legal. E como que começou a jornada em ser concessionário Honda? A sua família concessionária tem muitos anos, né? Como que isso começou? Vamos lá, na realidade, meu avô fundou lá atrás a concessionária em 69, né? Uma loja de carros usados, né? Multimarcas, tá. Na época chamava Versa. É onde é hoje a matriz ali na frente do Clube de Campo, tá. Armando Salles, era um pedacinho ali. E trabalhou durante muito tempo. Quando meu pai tinha 17 para 18 anos, meu avô precisou se afastar dos negócios. Meu pai entrou nos negócios por motivo de saúde, meu avô saiu e tal. Depois ele curou, voltou para a operação e tocaram a operação de multimarcas. Naquela época eles vendiam multimarcas para cliente final, mas eles começaram a focar e cresceram muito em comprar carro para revendedor. Eles compravam, comprava carro em concessionária, trazia e vendia para outras lojas, né, acabaram crescendo. E em 95 eles compraram a concessão de motocicletas em Piracicaba, né? E em 97 de automóveis em Piracicaba também. Daí começou para as outras cidades, né? Mas começou então, vamos dizer, em 69 a jornada de carro, de automóveis, né? Me corrija se eu estiver errado. Não era tão comum ter concessionárias Hondas nessa época, concessionária Honda nas cidades, né? Se tinha São Paulo, eu acredito que era mais comum de haver nas grandes cidades, né? No interior não era uma marca que estava tão presente ainda. Na realidade, a concessionária de Piracicaba de automóveis, ela foi inaugurada junto com a fábrica, que foi em dezembro de 97. Antes disso, existiam algumas concessionárias no Brasil, acho que umas 7 na época, 6 ou 7. A gente é a 9ª do Brasil a inaugurar. Então existia umas 7 nas grandes capitais, Brasília e tal, mas a Honda já era a Honda no Brasil, já tinha escritório no Brasil, porém era importada, né? Então, produção nacional, começou com o Civic em 97. Sim. Então a gente foi a 9ª a inaugurar no Brasil, inaugurou várias concessionárias nessa época, então são muito próximos, né? Cidades maiores, né? Então abriu na época Sorocaba, na mesma época, Rio Preto e por aí vai, né? Mas é todo mundo mais ou menos dessa época aí. Eu tive lá uma vez com você, tomando um café. Você está falando de, eram 9 concessionárias e tudo mais. Eu imagino que o pessoal que foi abrindo nesse começo de Honda mais presente nas cidades pelo Brasil,
esse pessoal trocou muita experiência e foi se conhecendo muito. Eu lembro que tinha, não sei se é dessa época, mas tinha um pessoal de Curitiba, uma vez que a gente estava tomando café lá, e você falou, ó, você me apresentou, eu conversei um pouquinho com eles, aí você falou, ó, os caras são de Curitiba, eles estão passando aqui para trocar umas figurinhas e tal, e assim, eu imagino que seja um relacionamento que vocês devem ter até hoje com alguns concessionários, né? De alguns lugares. Sim, isso é comum, cara, no nosso ramo, porque a gente trabalha com o mesmo modelo de negócio, mas nós não somos concorrentes, né? Uhum. Então, dificilmente uma pessoa vai sair daqui e vai comprar carro lá em Curitiba, né? Certo. E a gente consegue trocar muito indicador, porque o modelo de concessionária, em uma empresa tem 5, 6 empresas, né? Porque ele não vende só carro, né? É carro, é peça, é financiamento, é usado, é zero, acessório, serviços, né? Então, pós-venda. Então tem muito indicador. Então as outras concessionárias é comum fazer esse benchmark, a gente também vai para fora. Até concessionárias de perto, o pessoal de Campinas vem para cá, a gente vai para Campinas, troca número. Então é algo bem saudável. E isso na Honda é mais saudável. Como a gente está desde o começo na Honda, e a rede Honda é uma rede que assim troca pouco de mão perto das outras marcas. Certo. As outras marcas trocam mais de mão. A Honda ela tem um modelo um pouco mais, vamos dizer assim, mais conservador. Uhum. Então troca pouco de mão. Então os concessionários normalmente são muito antigos. Então são amigos. No caso de outros concessionários, como é o caso de Curitiba, o caso de Campinas, já tem segunda, terceira geração do negócio, que é o meu caso, né? A gente troca muita experiência, troca muita ideia. Isso ajuda muito e é bem legal, cara. Isso ajuda bastante. Cara. E hoje no teu portfólio é 0 quilômetro. O que você tem de produto hoje à venda? Então vamos lá. Nacional, nós temos 3 produtos que são feitos no Brasil. Eles são feitos, a montadora hoje da Honda fica em Tirapina, né? Certo. Uma parte da produção fica em Sumaré, mas fica a parte de estamparia, fábrica de motor e tal. As peças vão lá e vão para Tirapina, que é ao lado de Rio Claro, aqui, próximo. Então, hoje no portfólio da Honda do Brasil tem a HR-V e o City Hatch e City Sedan, que são considerados carros diferentes, conta como 2 modelos, né? City Sedan e City Hatch, né? Tá. O City Hatch entrou no lugar do Fit, vamos dizer, né? De geração antiga até 2021. A gente não tinha no Brasil o City Hatch, na verdade não existia. Então hoje chama City Hatch. Esses são os modelos nacionais. E depois tem os modelos importados, que vem importado, alguns vêm do Japão, outros do Canadá, outros dos Estados Unidos, né? Então a gente tem o Civic híbrido, que ele vem importado da Tailândia hoje, que é um carro que cresceu até 2021, ele era feito no Brasil, né? Que é o Civic de geração antiga. Hoje ele vem importado da Tailândia, que foi o primeiro híbrido da Honda no Brasil, né? Então quando ela trouxe em 23 o carro. E depois temos o Accord, que foi recém-lançado agora no final do ano, também híbrido. Inclusive, você sempre falou muito bem do carro, do Accord. Eu nunca guiei, nunca vi de perto. Você sempre elogiou muito. Seu pai gosta muito do carro. Meu pai teve muito Accord, cara. Desde que eu sou moleque, na época os Accords eram V6 ainda, né? Sim. Dessa época eu lembro. Desses carros eu lembro. Desses carros eu cheguei a andar. Mas nos mais novos, eu lembro de tomar café contigo. Às vezes você falava, cara, você já andou? Eu falava, não, cara, nunca andei. É sensacional, o carro é uma delícia. Cara, então meu pai sempre teve Accord, né? Agora, depois virou 2.0, que é o motor do Type R antigo, né? O 2.0 turbo, do atual também, né? Só que tem uma reprogramação, mudou um pouquinho. E agora é híbrido, né? Então ele tem a mesma motorização do Civic e a mesma motorização da CR-V híbrida, que também foi recém-lançada agora em março. Que é a motorização híbrida da Honda nova, muda alguma coisa, calibragem e tal, mas a caixa, o motor é praticamente igual, né? E eu sempre gosto muito do Accord, porque o Accord ele é o supra-sumo da Honda, assim, em carros de volume, né? Assim, depois tem a Cura, que a Honda tem, que é a marca de luxo dela, tal, mas vamos dizer, de Honda é o Accord, né? E, cara, eu tava até usando ele esse final de semana passada. Mais uma vez falando bem do eu tava usando ele semana passada, o test drive nosso lá. Eu tava sem carro para ir embora e tal, com ele no final de semana, né, cara? E você começa, porque assim, você chega num certo nível de carro que é difícil assim ter diferença, né? Então, motor e tal, vai sempre pegar um Accord e um Civic que tem um motor muito parecido.
Pô, mas como que um carro custa 100 mil a mais que o outro? Isso Né? deixa eu até te interromper aqui agora que você falou de motorização. Existe alguma diferença de potência entre a motorização do Civic e do Accord? Ou Existe. Existe. É baixa, mas existe. Tá. Existe. Beleza, pode continuar. O Accord já é injeção direta, o Civic ainda não. Tem um detalhinho, a bateria tem uma potência um pouquinho maior, mas Pelo é bem tamanho parecido. do carro, talvez, Isso. mas carros semelhantes ali. Mas o Civic é mais rápido que o Accord, né? Tá. O peso e tal, né? E aí, pô, 100 mil de diferença, estamos falando de um carro pelo outro aí. Puta, mas o que muda, né, cara? E daí você vai andar num Civic que já é um carro totalmente fora de base, de acústica, é outro produto, né? Não é um carro que a gente está acostumado, não estava acostumado, mas por que o Civic ficou tão caro? O Nacional era muito mais barato, mas é outro produto, né? Nós recebemos uma intermediação de venda, cara, é outro carro, é outra coisa, outra experiência. E quando você vem para o Accord, cara, assim, o carro, a dirigibilidade do carro, a acústica que o carro entrega, é algo que, assim, eu não consigo encontrar em outro carro, entendeu? Então a Honda tem muito essa fama de ter uma dirigibilidade, daquele prazer em dirigir, né, cara? Eu acho que tem um lance de aplicação também muito, muito sério nesses carros, porque assim, se a gente for, nós estamos falando de um carro que compete fácil com linha BMW e Mercedes, por exemplo. Sim. Porém, o usuário de um BMW Mercedes, hoje em dia, por exemplo, em Piracicaba ou numa cidade como São Paulo, ele sofre, cara, com buraco, valeta, etc e tal. O cara que usa a Honda, o carro é muito gostoso e muito bom para usar em todas as ocasiões do dia. Sim. Seja para trabalhar, para viajar, para buscar as crianças na escola. Então, assim, a aplicação do carro eu acho excelente. Sim. A Honda tem muito dessa ideia, né, de conseguir colocar que o carro seja prático. Então, isso é meio cultura de japonês, né? Então você vai ver em outras marcas japonesas uma ideia um pouco parecida. Obviamente que um apela um pouco mais para o esportivo, outro mais para o conforto, dependendo da marca, mas o japonês é meio da cultura deles a ter coisas práticas. Então, se você for para o Japão, eu já tive a oportunidade de ir para o Japão, inclusive em concessionária, né? A gente acha que vai chegar lá e vai encontrar, cheio de tecnologia, as concessionárias, e não, cara. Você chega lá, por exemplo, aqui na nossa concessionária, quando o cliente chega para fazer uma revisão, hoje já é tirado foto com tablet, atendimento feito pelo tablet e tal, né? Que legal. Que nem é uma tecnologia revolucionária. Mas é algo... No Japão, você chega lá, na concessionária Honda, e os caras estão com papel na mão. Entendi. Mas por que o papel na mão? Porque, segundo o estudo deles, a aplicabilidade do papel é muito mais prático do que o tablet. Então, a gente às vezes gosta de tecnologia, o brasileiro gosta disso, né? Porque é bonito. O brasileiro adora uma tela. Eu adoro uma tela. Eu sou muito apegado ao papel ainda. Porque é bonito. Não, porque tecnologia, touch, não sei o quê, realidade aumentada e tal. Porém, às vezes não é prático, né? Com certeza. E o japonês gosta de muita coisa prática. Então é meio cultural isso. Então, muita coisa que tem outros carros que tem, as montadoras japonesas não colocam, porque na opinião delas e dos usuários que elas fazem pesquisa e tal, isso não é prático para o usuário. Não é relevante para o uso de dia a dia. Pode ser bonito, chama atenção, mas não é relevante. E também tem umas coisas hoje em dia em alguns carros que não são muito intuitivas, né? Sim. Eu tive essa semana, a gente está sempre de carro diferente, né? Eu fui para São Paulo semana passada para comprar um carro, comprei o carro, tal, não sei o quê, conectei meu celular, tal, Apple CarPlay. Cara, eu não sabia mexer no carro. Era uma BMW, é um carro que eu venho direto aqui, mas uma mudancinha já me tirou da minha zona de conforto ali e eu não tinha mais. Aí eu tive que parar o carro e falar, beleza, onde é que tá aqui o botão que eu tenho que achar para ligar esse Apple CarPlay? Fui e tal, ajustei, beleza, vamos embora. Nos carros japoneses, isso realmente é tudo mais intuitivo. Parece que tá tudo no lugar correto, né? É coisa mais prática, né? E pelo que você falou, então, a gente tem os produtos nacionais que são dedicados aí para linha combustão só, né? Só combustão, flex. Você também tem um carro que eu acho que você não falou, que foi você tem o ZR-V? Isso. E agora... ZR-V é produção nacional? Não. É importado. Importado vem de onde? Do México. México, mas ele é combustão também? Combustão. Certo. Ele na verdade, o ZR-V é o HRV dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse carro chama HRV, né? Tá. Ele é feito na plataforma do Civic. Do Civic? Do Civic. Então, na realidade, ele é como se fosse um Civic Cross. Tá. Então, se você entrar dentro de uma ZR-V, interna, motor, aqui no Brasil nós não temos o Civic a combustão.
Mas nos Estados Unidos, o Civic a combustão Entendi. é a mesma motorização, é o mesmo carro. Porém, é um SUV. É o único do... Esse carro tem motorização híbrida? Ainda não. Não. É o único que vem de fora que não tem motorização O híbrida. único que vem de fora. Não, e temos o Civic Type R também, né? Ah, é. Que daí também não tem motorização híbrida. Né? Justo. Que é o 2.0 Que é o turbo. esportivo. Eu acho que hoje ainda é o tração dianteira mais rápido do mundo. É o mais rápido do mundo. Então, carro legal pra caramba. Que eu ia te falar? Eu já sei do resultado dos seus produtos no mercado quando a gente está falando dos carros a combustão. Então, eu sei do sucesso que é a HR-V Touring, por exemplo, e o restante dos produtos do portfólio. Como que é o mercado quando a gente fala de venda de 0 km para híbrido? Cara, vamos lá. É algo que está começando, né? Então, está passando por um processo, quando a gente fala isso, é meio mundial, né? Então, não é Brasil. Existem 2 tipos de híbrido, né? Então, existe o híbrido leve, que seria o híbrido que tem uma bateria pequena, e ele melhora no consumo, obviamente, e tal, mas ele não precisa de tomada, e etc. E o híbrido da Honda, que a Honda traz para o Brasil, também não precisa de tomada. Porém, ele não é um híbrido leve, né? Ele já é um híbrido intermediário, vamos dizer assim, né? Então, é o último estágio antes da tomada. Então, se você pegar hoje os híbridos da Honda, tem alta aceitação de usabilidade no dia a dia, porque, na realidade, ele não muda nada num carro a combustão. Não precisa de tomada. Isso melhora, né? Não precisa de tomada. Então, praticamente, o uso do carro não muda nada. O híbrido da Honda, o motor a combustão não trabalha para jogar energia na roda. Ele trabalha para jogar energia na bateria. Certo? Diferente dos híbridos leves, que tem a bateria pequena e o motor a combustão e a bateria trabalham juntos. O da Honda não trabalha junto. Então, toda vez que o motor a combustão é acionado, é para carregar o motor elétrico, né? Para carregar a bateria. Então, o carro anda 100% das vezes com o motor elétrico ligado. O que resulta numa economia de combustível, um carro muito mais silencioso, uma experiência elétrica full time, vamos dizer. O Civic, por exemplo, ele chega a fazer... meu pai teve um de uso, esses tempos atrás, ele não tem mais, chega a fazer 24, 25 km por litro. Nossa, na muito cidade, relevante. Então, assim, é muito relevante. Fora o conforto que um carro traz por causa de ruído. Sim, com certeza. Tem todo um processo. Quando a gente vem por elétrico 100% e por híbrido plug-in, já tem uma mudança de cultura do usuário. Daí eu preciso abastecer ele na tomada. Aí vai de cliente para cliente, né, cara? Nos produtos Honda você tem carros que são plug-in e não plug-in. No Brasil só tem não plug-in. Só não plug-in, inclusive a CR-V que está chegando agora. Chegou agora, é não plug-in. Na minha opinião, não sei se você compartilha dessa opinião, eu acho que é o produto ideal. Se a gente estiver falando de híbrido, para o Brasil, eu acredito que assim, os carros que não são plug-in, que não dependem da carga, são os mais acertados, porque é o carro que você mais consegue aproveitar, na verdade. Sim. Né? O que acontece muito com os carros que são plug-in é que a gente teve uma experiência aqui com uma X3 híbrida. Ela não estava de carga completa. Eu saí um final de semana com ela e eu fui num lugar que, por ter o carregador na frente, tipo, tinha aqui, mas eu não queria deixar o carro aqui ligado. Eu falei, poxa, eu vou almoçar nesse tal lugar porque tem o carregador. No dia não estava funcionando, o resultado, eu fiquei só com o motor a combustão o final de semana inteiro. Aí eu voltei para cá na segunda-feira, pluguei o carro, deu a carga completa, beleza, aí você tem tudo à disposição. No caso dos produtos Honda, então, você tem a eletricidade aí a todo momento, Full porque time, o motor a combustão ele vai fazer a recarga da bateria. É isso aí. E você tem aquele esquema da bateria ser regenerativa também, Sim, nos momentos freio, de frenagem. É isso aí. Tá. Isso é igual. E meu achismo aí sobre o assunto é que seus clientes de high ticket, que estão acostumados a gastar um pouco mais com você, já começaram a entender essa nova onda da Honda. Então, já estão se aproximando a esses produtos. Eu tenho visto Civic híbrido, o Accord com menos frequência, mas
Agora a CR-V tem causado um certo burburinho. Eu queria que você falasse um pouco, você comentou a hora que você chegou que o carro está recém-lançado e até com fila de espera aí. Sim. A CR-V chegou agora em março, em abril, na realidade. Ela lançou na mídia em março, chegou em abril. É um carro importado, traz pouco. Na realidade, é mais do que a geração antiga. Porque a CR-V... A geração anterior veio pouco, né, cara? Que era 1.5 turbo. É um carro que vendia bem, né? Mas veio pouco. A Honda, a CR-V criou bastante nome, teve bastante produto lá na geração de 2008, 2009, que foi quando ela era importada do México. Então ela tinha preço, então tinha pouco SUV no Brasil, porque como o México tem o acordo México-Brasil, então não é livre de importação, né? Então na época, lá em 2008, 2009, ela era um produto custo-benefício bom. Muito competitivo. E tinha pouco SUV, né? Não é que nem Sim. hoje que o mercado virou praticamente só de SUV, né? Então na época ela ganhou muito nome, depois em 2014 continuou. Em 2015 ela mudou a produção, parou de trazer do México, começou a trazer dos Estados Unidos. Então ela deu um salto de preço. Sim. Né? Então de 2015, aí em 2018 lançou a geração antiga, 1.5 turbo. Que é animal o carro no uso diário, é muito legal. gostoso, mas pouquíssimas unidades. Pouquíssimas unidades. E agora ela veio com motor híbrido, que é o mesmo motor do Accord, do Civic aí, tem umas pequenas mudanças, mas basicamente o mesmo motor. E está vendendo muito bem, o carro ficou muito acertado, o carro ficou muito bonito. É um carro de ticket já, vamos falar de carro de 350 mil reais, então abre bem o leque. Sim. Né? Apesar de que quando você pega os concorrentes dela, também subiram muito, né? Que a gente perdeu, né? Pandemia para cá, a gente perdeu um pouco a noção de preço, né, cara? Pô, 350 mil compra um monte de coisa. A hora que você vai ver, pô, peraí, cara. Não é bem assim, né? Então, mudou um pouco a relação, mas o carro tá muito acertado e hoje a CR-V é o carro mais vendido do mundo da Honda. Que bacana, cara. Então é o primeiro colocado, eu acho que é o quarto ou quinto carro. Você tem ela em estoque hoje, em pronta entrega? Cara, hoje, a gente tinha uma branca, hoje. Foi vendida pelo jeito que você tá falando. Tinha uma branca, não, ainda tem, que virou o mês que eu olhei o estoque hoje, que virou o mês. Hoje é dia 1º, né? Então tinha uma branca. Mas a gente tem fila na prata, tinha fila. Então assim, tá performando legal o carro. Engraçado que o Accord que a gente conversou agora, esse é um carro bem específico, que a Honda nas últimas gerações trouxe bem pouco desse carro. E nessa geração ela trouxe um pouquinho mais e o carro tem saído bem. Obviamente dentro dos volumes dele, entendeu? Não é um carro que você vai ver muito na rua, mas perto do que ele vinha. Então tá vindo num volume legal e tá saindo legal. Eu imagino que sim, porque o comprador de sedã, ele também deu uma mudada. Ele tá acostumado agora tá se acostumando a comprar sedãs maiores, na minha opinião. Isso você vê reflexo em todas as outras marcas, na minha opinião, assim. Você vê, antigamente a gente falava de sedã, a gente tinha, por exemplo, o Civic e a Série 3 na BMW. Hoje você vê no mercado, tipo, Série 5, tendo aceitação da mesma maneira o Accord na Honda e em outras marcas, outros carros. Hoje, o que você diria assim que são os seus melhores produtos? O que você mais vende? O que eu mais vendo hoje é o HRV. HRV Touring? Então, o HRV... O HRV qualquer um vende muito. Cara. Esse é um carro que falta... O brasileiro gosta muito do HRV, né? Ele lançou, o HRV lançou lá no final de 22, essa geração, e do final de 22 até hoje é um carro que tem fila. Então, dependendo da cor... Tem fila. Ainda tem fila. E é um carro que o carro ficou muito acertado, o carro é muito bom, o carro é o carro... outra geração já tinha acontecido isso, essa geração, pelo segundo ano consecutivo, é o carro que menos desvaloriza no segmento. Então é um carro que desvaloriza muito pouco. Isso para o brasileiro é importante. Com certeza. Porque o brasileiro gosta de carro, ele consome carro, mas o grande problema do carro é a desvalorização, né? Todo mundo gosta, mas ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então a Honda, todos os carros da Honda é assim, mas o HRV é o principal, né? Então ele sempre ganha como o carro menos desvalorizado do ano, como segundo ano consecutivo nessa geração. Então hoje ele é o carro de maior volume. Apesar do City, é um carro que está fazendo muito volume. Então, esse mês que passou foi praticamente
parelho ali. Então, E você sabe dizer se o City sedã ou hatch? 50-50. 50-50. 50% de sedã, 50% de hatch. HRV, 50% de aspirada e 50% de turbo. Legal. Tá? Então, mais ou menos essa a proporção. Mas o City, ele está num segmento um pouco mais assim, um segmento mais disputado, né? Quando a gente fala de hatch, então assim, a gente começa a entrar, e apesar do City hoje, a gente tem City, por exemplo, o City de entrada, que não é um carro de entrada, né? O City de entrada é um carro que já tem ar-condicionado digital, carro automático, tudo, né? Som, multimídia e tal. É um carro de 114, 115 mil reais aí. Então ele vai competir com um compacto de entrada mesmo, né? Sim. Se você pegar um Onix, um HB20 mais top aí, é quase praticamente o mesmo preço. Realmente. E o City Sedan, eu acho que rouba um pouquinho do antigo comprador do Civic ali, aspirado, principalmente. É um cara que eu acho que ele ficou ali sem o produto que ele tinha, né? E aí a Honda colocou o City como esse produto hoje em dia, né? Quando ela lançou o City Touring, ela colocou algumas coisas, por exemplo, o City Touring, tanto o hatch quanto o sedã, hoje ele já tem condução semi-autônoma, né? Coisas que carro de 300 mil às vezes não oferece, 400 mil, né? Então hoje a Honda, desde o City Touring, então o City Touring, que é um carro aí de 140 mil reais, próximo disso, top, em diante, 100% da linha Honda tem condução semi-autônoma, que chama Honda Sense, né? Então, nenhum outro compacto, vamos dizer compacto, né, para o City, tem isso, nem como opcional, né? Então, hoje as pessoas ficam até impressionadas. Esses dias, um amigo meu voltou dos Estados Unidos, alugou um Toyota, um grandão lá, que eu não vou lembrar o nome, que não vende no Brasil, né? Ele voltou e falou, cara, ele ficou 30 dias lá. O carro dirige sozinho e tal, né? Eu falei, cara, se eu falar pra você que o City tem isso... Aqui. Não, mas não é igual. Pô, é igual, cara. Aí fomos dar uma volta, ele tava meu amigo e tal. Sim. Ele, inclusive, comprou uma HRV, depois do test drive no City. Já até vendeu pro cara. Vendi pro cara. Ele comprou uma HRV, ele colocou lá, porra, meu, como que faz isso? Que legal, tal, legal tal. mesmo. Ele acabou comprando uma HRV que, inclusive, tem de série, Honda Sense, né? Então, isso acabou trazendo um pouco do cliente do Civic, que é o cliente que o City novo entrega o que ele precisa. Às vezes o cara não precisa de tanto espaço ou tanto performance, né? Então o City acaba encaixando. E agora mudando um pouquinho de assunto, nós falamos de 0 km. Eu sei que você tem a tua bandeira de seminovos lá. Você trabalha muito forte, já está um pouquinho mais próximo do que a gente faz aqui. Eu queria que você me falasse mais ou menos sobre como que funciona o setor de seminovos lá. Começando, não sei se você trabalha outras marcas, você trabalha só de vez em quando, como que funciona? Então, vamos lá. Foi uma estratégia nossa, a gente já teve loja de multimarcas, certo. Depois de concessionário Honda e tal, a gente já teve uma loja de multimarcas. Porém, multimarcas perfumava legal, era legal, mas a gente tomou uma ação, isso um pouquinho antes da pandemia, de tentar focar em Honda. Falou, gente, assim, é difícil você conseguir acertar em tudo, você tem seu perfil. Então, aqui você trabalha com tipo de carro, tal, concessionária, entra de tudo. Então entra carro de 300 e entra carro de 10. Tudo bem, o de 10 não vamos considerar que é repasse direto, né? Mas a gente não conseguia trabalhar bem, porque você não consegue focar o vendedor, porque o vendedor que vende um carro de 50 não pode ser o mesmo que vende um carro de 300. O anúncio do carro de 300 não pode ser o mesmo do carro de 50. Então falou, viu, vamos tentar fazer algo diferente. A gente começou um projeto exclusivo seminovos Honda. Então, começamos isso lá em 2020. Então, começamos já, entrou em pandemia, foi até bom, né? Sim, bom sentido. Eu me lembro que foi uma estratégia. Lembro do momento e da estratégia que você usou. Isso. Aí fizemos essa estratégia e hoje, por incrível que pareça, a gente vende o mesmo número de Honda usado zero. Então, hoje a gente já se equiparou, né? Mas como é que faz a gente fazer isso, né? Então hoje a gente pega, primeiro que a Honda é uma marca muito fidelizada, né? Então o cliente que tem Honda, ele sempre troca por Honda, então entra muito Honda na troca, isso é claro. E também a gente começou a comprar muito Honda fora, coisa que a gente nunca fez, né? Eu acho que é muito incomum concessionária comprar, né? Fora. Muito incomum. Inclusive a gente compra de outros concessionários.
né? Você faz a captação nos concessionários também? Nos concessionários. Hoje a gente tem sistema, né? Facilitou muito. Antigamente, jornal e tal. Hoje facilitou. Então a gente compra hoje nos concessionários, compra de clientes. Então tem cliente que às vezes o cara optou por outra marca ou optou por diminuir o carro. Então a gente entra em contato com esse cliente, a gente faz marketing ativo para quando o cara quiser vender o carro, ele entra em contato com nós e ele atingindo o carro tendo a nossa especificação que a gente coloca lá de quilometragem por ano, qualidade do veículo e tal, a gente compra. Se tiver dentro do que vocês consideram ali padrão, isso aí, vamos para cima. Coloca o carro por estoque. Então hoje, se você entrar em qualquer das nossas lojas, e todas as lojas trabalham com zero e seminovos Honda, se você entrar na nossa loja, você vai ver que não tem diferenciação. Então, o mesmo vendedor que vende carro zero, vende carro usado, Honda. A mesma entrega técnica que é feita num carro zero, é feita num carro seminovo. Então tem todo um processo. Então, o cliente está comprando um Honda seminovo lá com nós, ele tem o mesmo atendimento e a mesma sensação de estar comprando um zero. Então, é exatamente igual. Então a gente instala acessório, tem entrega técnica, que quem faz a entrega técnica é o entregador, tem toda uma explicação do veículo. Quando você tem uma loja multimarcas, o cara não sabe explicar no mesmo detalhe. Tem alguns trunfos nessa estratégia que vocês usaram. Eu me lembro na época quando você falou, e assim, você recebe o carro da marca que você vende, que os teus mecânicos reparam, que você tem as peças, que você mesmo... Você tem serviço de funilaria aqui também? Tenho. Se precisar pintar, você sabe pintar, você tem tudo, tá tudo na mão. Então, assim, você consegue fazer o processo de receber o carro, deixar ele no padrão do que seria um carro 0 km ou mais próximo de um 0 km e vender na mesma qualidade, porque seus vendedores são velhos de casa, né? Sim. Eles têm certo tempo. Então, provavelmente eles venderam aquele carro quando 0 km. Conhece a história do carro. Então fica genial, o processo fica gostoso até. E hoje a gente dá, todos os carros Honda seminovos nossos que são vendidos nas lojas, tem certificação aversa e 1 ano de garantia. Isso é muito legal. Então isso é uma diferenciação que a gente tem dos concorrentes, né? Então isso a gente consegue agregar um valor melhor no carro, isso para mim tem um custo baixo, porque meu mecânico está lá. Então eu já faço a certificação de forma interna, que se eu trabalhasse com multimarcas, eu não conseguiria fazer. Não consegue. Né? E deixa eu te perguntar, essa certificação e essa garantia de 1 ano, o cara ali precisa manter as revisões com o Grupo Aversa ou é qualquer concessionária Honda você valida? Qualquer concessionária Honda. E aí você ganha espaço nível nacional. Se o cara de lá de Salvador quiser comprar o teu carro, porque você oferece essa garantia, dá para ser feito. Ele fez a revisão lá, se tiver uma garantia, nós vamos bancar. E é um produto que não quebra, né? Assim, via de regra, dá pouco trabalho, né? Pouco trabalho. Eu estava conversando com um amigo meu recentemente, o cara falou, cara, engenheiro japonês projeta imaginando que não vão cuidar. Então, assim, se o cara cuidar, vai dar tudo certo. Se não cuidar tanto, vai dar tudo certo. O engenheiro alemão, ele faz pensando que o cara tem que cuidar muito e entende tudo o que está acontecendo naquele carro. Então, alguma negligência pode ocasionar um problema muito sério. Então, que é mais ou menos o que a gente vê no mercado de seminovos quando a gente está falando em manutenção e pós-venda. Deve dar pouquíssimo trabalho. Isso, de novo, volta nessa parte cultural de marca. O que acontece? No Japão, o cliente, né, o usuário, ele fica com o carro de 8 a 10 anos na média. Coisa que no Brasil é 3. Então, como engenheiro japonês, como o seu amigo disse, o que ele faz? Ele faz o carro para o cliente que vai ficar o primeiro dono 10 anos. Para ter longevidade. Então vai ter longevidade. Se você vem para os Estados Unidos, é menos de 3 anos. Então, pega a marca americana e tal. Então, isso vai um pouco de contexto. Quando você vem para a marca chinesa, que está em ascensão no mercado, isso é mais ainda. Porque na China, eles trocam os produtos, não o carro, mas os produtos são mais descartáveis. O chinês tem essa cultura, né? Então, se você pegar um celular chinês, com certeza, é um celular que ele é muito bom, mas ele tem um prazo de validade. Prazo de validade, ele vai viver entendeu? Obviamente que o carro chinês ele já é mais globalizado. Não estou falando que o carro vai acabar em 2 anos. Vai desmontar. Não é isso. Mas é meio cultural. E o japonês não. A cultura do japonês é de 8 a 10 anos. Tanto é que a gente tem... Você estava com um VTI aí na garagem até pouco tempo. 94. Que arrancaram da coleção pessoal do PP.
E nós temos um Honda Prelude aqui, que é cria Piracicabana desde tempo, chegou até a fazer revisão com vocês esse carro. E, cara, bateu, pegou, o carro não apresenta problema algum. E exatamente isso que a gente estava falando, longevidade pra caramba nos projetos. Eu queria te falar agora, a gente está falando sobre manutenção e tudo mais, eu passei por um episódio que me fez lembrar de uma coisa que você talvez nem saiba, mas eu fui numa concessionária de outra marca fazer revisão num carro nosso. Eu até contei essa história no Instagram. É um carro de um valor relativamente alto, assim, para um carro 2018 seminovo, aí faixa de 280. É um carro legal. Cheguei na concessionária, marquei a revisão, tudo mais. Fui atendido pelo cara da assistência técnica. E não era concessionária aqui em Piracicaba, outra cidade. Então eu falei, pô, vou esperar lá, né? Aí eu falei pro cara, quanto tempo demora? Ele falou, cara, não é uma revisão complicada não, é uma revisão básica, troca de óleo e tal, tem umas conferências. Aí eu falei, vou esperar. Cara, ninguém encostou em mim para falar, que carro que você tem e que carro, de repente, quer ver alguma coisa, tal. Beleza, eu tava ali na posição de empresário, tipo, o carro era nosso de estoque. Mas eu podia ser um cara que eu tinha aquele carro ali e talvez eu tivesse de olho algum carro do estoque dos caras lá, alguma coisa de 0 km. Ninguém encostou para me falar nada. E eu sei que uns 15 dias atrás, vocês venderam uma HRV Touring para um amigo meu. E ele me ligou para me contar. Ele falou, pô Pedrão, fui lá na Versa, tal, não sei o que, fazer revisão da minha HRV. E aí o vendedor fulano, que depois eu até descubro o nome do cara se você quiser, foi me mostrar a HRV Touring. Nova. Eu falei, e aí, cara? Ele falou, velho, não aguentei. Ele falou, cara, nem sei se eu fiz um bom negócio, mas eu fiquei tão... Eu andei no carro, os caras pagaram um X no meu carro, fizeram uma volta de tanto. Pô, Pedrão, fechei negócio, eu queria até ter te ligado. Mas assim... Deu para ver que o cara ele foi contagiado por um negócio no momento em que ele estava fazendo a revisão. Sim. E, tipo, eu não vi isso nessa outra marca e eu sei o quanto você é preocupado com o momento em que o cliente está dentro da tua empresa, né? E, assim, se você quiser falar um pouco sobre se existe esse processo mesmo, se foi uma proatividade do vendedor, mas, cara, é um ponto de contato tremendo. Se você imaginar que o cara está indo para fazer a manutenção, você chega e fala, olha o carro novo, o modelo novo do seu carro, vem aqui ver, senta aqui, tratar de maneira proativa mesmo o cara que está ali dentro. Então, isso é um negócio que a gente faz, já vou explicar, mas você concorda que é algo meio óbvio. Era para ser, né? Se um cliente seu vem aqui, o cara já é cliente seu, o cara gosta dos seus carros, gosta da sua marca, gosta de você. O cara veio aqui para assistir Fórmula 1. Que eu sei que às vezes você convida o pessoal para vir assistir uma Fórmula 1 aí. Você não vai oferecer, viu? Não, o cara vai passar, puta, carro legal, você não vai oferecer o carro, não vai mostrar? Porque isso é meio natural. Isso que a gente faz lá nas concessionárias também. O que acontece? O cliente vai para uma revisão. A revisão, querendo ou não é algo legal. Ninguém fala, puta, hoje eu vou ser caro fazer uma revisão, vou gastar lá 1.000, 2.000, 3.000, 500, não importa o valor, para fazer algo que eu não vou sentir diferença, porque é preventivo normalmente a revisão, né? Então eu vou lá, levo o carro, gasto R$1.000 e o que eu vou perceber é que o carro está limpo. Porque troca de óleo eu não vou ver, porque ajuste de freio eu não vou ver. Então muda pouca coisa, né? E é um processo um pouquinho chato, né? Chato. Porque às vezes assim, a pessoa vai esperar, ou então vai ter que dedicar amanhã para ficar sem carro. Então a gente tenta fazer o quê? Hoje a gente está implantando, então a gente tem hoje nas lojas, toda semana tem um vendedor que fica no pós-venda de manhã, justamente fazendo esse trabalho. E de um mês para cá, pode até ser o caso do seu amigo, a gente implantou um novo processo dentro de um sistema que a gente colocou novo, que o vendedor que vendeu o carro, então eu vendi o carro para o Pedrão. O Pedrão vai vir fazer revisão amanhã aqui. Eu recebo um alerta no meu sistema que o Pedrão vai estar aqui amanhã. Foi exatamente isso que aconteceu, porque é o cara que vendeu o carro para ele. Então eu desço lá, e Pedrão, tudo bem? Tá gostando? Há 2, 3 anos eu vendi o carro para o Pedro. E eu estou recebendo agora que ele está vindo aqui, porque ele fez um agendamento da revisão, né? E Pedrão, tudo bem? Vamos tomar um café, tal.
Genial. Pô, vou levar você embora. Isso é Da um Versa. sistema da Versa ou da montadora? Da Versa. Da Versa. Da Versa. É genial, porque assim, você pega o cara, ele é teu amigo, né? Ele virou amigo do vendedor, porque ele falou pra mim como propriedade de amigo. Ó, Sim. o cara que me vendeu, ele falou. O fulano E que me hoje vendeu... é tão raro, você sabe disso, eu conversei um pouco disso antes aqui, tão raro o cliente vir na loja. Hoje é tudo por internet. Agora você tem a oportunidade do cliente estar na sua loja. Você não vai fazer nada? Irmão. Nota Então 10. aí o vendedor pega e leva você embora para sua casa, para o seu trabalho, no test drive do carro que ele está tentando te vender, né? Então, no caso do seu amigo, deve ter sido na HR Veturi. E daí você fala, não, o cara não vai comprar o carro naquele momento, o carro dele está fazendo a revisão. Falou, ó, quando você for buscar o carro de noite lá, eu já vou ter a avaliação do seu carro pronto e quanto eu consigo fazer no zero, chego com o negócio pronto. Então, na hora que o cliente volta a pegar o carro da revisão, ó, a volta é 30 mil, paguei dentro do seu carro. Você Tem o viu cara aí, da emoção, Davi? né? O rapaz é bom, ele tem os códigos do negócio. Não, é animal. Vai guardar. Ó, isso é insight para qualquer tipo de negócio. Começa a pensar que nesse cara aqui que ele tá correto. E, cara, meus parabéns para a equipe, para o vendedor. Eu vou descobrir o nome e vou te falar, porque eu fiquei muito contente. Primeiro porque, assim, eu acho muito foda você ver a transformação do dia da pessoa. Sim. Eu conheço o cara, eu não estava falando com ele antes, mas ele me ligou para contar e ele, cara, Emoção, muito né? falante. Ele falou, Pedrão, eu queria te ligar porque eu sei que você é um cara que ia vibrar. Eu queria ter te ligado antes, mas não deu tempo, meio que tentou se justificar. Eu falei, cara, fica em paz, o que você comprou? Aí ele me contou. E assim, a tua leitura é, cara, fodida. E assim, eu queria, até ia ser a minha próxima pergunta, o volume de pessoas dentro da concessionária ele diminuiu, né? Muito. A gente já está num momento em que assim, a gente só atende aqui com hora marcada, eu atendo uma pessoa por vez, então nós já estamos trabalhando 100% online, vamos dizer assim. Para vocês que ainda tem porta aberta, eu acho que caiu muito o volume de passantes. Sim. E eu queria saber assim, quais são as estratégias, além dessa estratégia desse turnover de vendas que você acabou de falar, que vocês usam para manter contato com os clientes da rede? Então, vamos lá. Eu acho que tem 3 pontos aí. Um ponto é o cliente que tem relacionamento com o concessionário, com o vendedor. Então, é aquele cara que só compra na Versa com o vendedor Maurício, então, há 20 anos. Então, esse cara volta. Esse cara não é o cara da internet. Uhum. Esse cara quer comprar com o Maurício, quer comprar... Tem um relacionamento extenso Isso, já. Beleza. Esse cara é o cara de relacionamento. Esse cara vem diminuindo, porque essa galera mais jovem como nós não é tão apegado ao relacionamento. Às vezes, tem um negócio legal na internet, compro na internet, estou passando na frente da loja, entro e eu compro. Então a gente faz o que dá na cabeça, né? Quando a gente vem para a internet, aí, cara, hoje, 70% dos nossos leads, e a gente considera lead qualquer negócio lá... Porta ou isso, proposta? é por internet. O primeiro contato é por internet. Bastante. Então hoje o fluxo de loja do cara passante que não tem um agendamento, hoje baixou muito. É o cara de relacionamento ou o cara que está muito frio e realmente está querendo conhecer mesmo. Tá. Ele não tem noção, né? Então, 70% é internet. Porém, a internet tem muita coisa fria, né, cara? Então é muito assim, o cara abre 10, 12 leads em 10, 12 concessionárias. O teu produto, eu acho que às vezes ele até complica um pouco, porque Igual, tem né? muita coisa, né? Então, Sim. assim, se a gente falar de seminovo, que é onde eu trabalho, a gente trabalha com certa diferenciação por conta do produto. Sim. Tem menos carro à venda. Se a gente for falar de Civic, tem uma infinidade de Civic à venda. E assim, o nosso diferencial sempre foi o atendimento. Experiência do cliente na loja. Certo. Pô, cara, como é que eu faço para ter essa experiência do cliente online, cara? Então, que a gente começou a fazer isso já há um tempo, tem vendedor específico online. Então, na realidade, a gente chama lá de encantador de lead. O que ele faz? Ele encanta o cara para o cara vir na loja. Porque se a gente é muito bom do cara na loja, eu preciso trazer esse cara aqui. Sim. Então, a gente encanta esse cara. Então, tem hoje uma central, né, que encanta o cliente, tira as dúvidas dele. Tem vídeo, tem muita coisa pronta, tal. Encanta, tira as dúvidas do cliente e marca o agendamento dele para a loja. Então, hoje, a gente consegue até avaliar o carro do cliente online, manda o link e tal, mas ele
tenta de toda forma trazer esse cara para a loja. E tem dado certo, cara. Tem melhorado muito. É recorde em cima de recorde de venda de carro que começou pela internet. Eu acho que é uma estratégia correta, porque você parte de uma... Cara, eu acho que até as chances, matematicamente, elas ficam maiores quando o cara tá perto. Lógico. A gente vende muito para fora do estado, por exemplo, eu vendo muito carro para quem não vê o carro. Só que eu tento me preparar embasado em informação, laudo, avaliação de mecânica, um monte de coisas para deixar o cara lá mais tranquilo com a compra. Lógico. Inclusive, recentemente eu vendi um carro igual que você teve. Eu vendi um Civic SI, a gente comprou um vermelho. Eu lembro. O PP teve um branco logo quando lançou. A hora que eu vi esse carro, falei, meu Deus, de quem que é esse carro? Era dele. Ele falou, comprei o primeiro. Branco, lindo. Nós curtimos pra caramba esse carro. Andei nesse carro umas 2 vezes. 2 nada, andei bem mais. E eu vendi pro Espírito Santo. Baseado em muita informação. E o cliente sem ver o carro. Só que tem que haver uma conexão muito grande com esse cara. Porque é ligação, FaceTime, WhatsApp, só que brecou. Aí, eu não tenho café, eu não tenho muito como esquentar ele, né? E matematicamente falando, se a gente fizer o processo de captação, prospecção, abordagem, follow-up, não sei o quê, visita... Test drive, o cara andou. O cara fez o test drive, você jogou, cara, a experiência do cara lá em cima. Agora como faz sem ter o cara fisicamente? É muito complicado. O cara que comprou o Civic já tinha tido a experiência, conhecia o carro, sabia o que estava comprando. É um cara que está mais acostumado a realizar compras de carro, não necessariamente o teu público tá. Então, quando a gente vai subindo, o Civic nem é um carro tão caro, mas o cara tinha carros de valor mais alto na garagem. Sim. Então, quando vai subindo o ticket de compra do cliente, eu sinto que o cara ele trata com mais naturalidade uma compra. Sim. Então, ele fala meio, tem isso, beleza, vamos lá. Às vezes, o cara que está comprando o teu produto, ele não tem tanta proximidade com o processo de compra, então ele tem que fazer todos os processos até chegar na visita. E a visita cara, fator de decisão total, porque muitas vezes é uma decisão familiar, né? Não, hoje, quando o cliente vai na loja, ele vai para fechar. Com certeza, mas ainda tem a opinião dos filhos, da mulher. Senta aí atrás, vê se cabe. Aí você fala, meu Deus, será que hoje o cliente chega na loja, descarrega a mala, coloca no porta-mala, deixa eu ver se cabe, a cadeirinha do filho. E eu posso levar o carro na garagem de casa para ver como que entra. Então isso é algo normal, né? E acho que um outro desafio que tem aí, Pedrão, assim, cara, como que você faz para gerar lead na internet, né? Porque hoje, quando você tem um seminovo, webmotors e carro Piracicaba e tal, acaba gerando bastante oportunidade. Sim. Quando você vem pro zero, isso não existe, né, cara? Porque eu até posso anunciar... Tecnicamente as pessoas vão até o zero, né? É algo diferente. Não tem um lugar que você procura... E é difícil você conseguir ativar, né? Como você faz marketing disso, né, cara? Então hoje você faz, taxa zero, arte, apesar da Honda, japonês também entra na cultura, ele força pouco a compra, né? Então você vê muito pouco taxa zero de Honda, bônus de 20 mil. Dificilmente você vai ver isso. Que é uma estratégia que dá certo pro Brasil, né? Esse tipo de incentivo. Na verdade, a Honda é assim no mundo. Né? Ela não é muito agressiva em política de venda direta, para locadora, porque isso acaba desvalorizando o carro, né? Concordo. Então é uma política diferente. Não estou falando nem que é certo ou que é errado, mas concordo, é a política eu acho correto. É a política da Honda. Então o que a gente tem feito lá também é tentar deixar o estilo de vida do cliente mais próximo de nós. Então a gente tem estado em alguns eventos que é o nosso público que está consumindo. A gente tem tentado estar em algumas influencers digitais que é do nosso público. Isso eu acho muito legal. Você tem uma iniciativa de deixar o carro com algumas influenciadoras e influenciadores. Eu acho que é legal porque é gente como a gente, então são pessoas que elas estão falando sobre o carro, usando o carro no final de semana, a maioria das vezes, pelo que eu vejo. E não são pessoas que estão ali para falar de informações técnicas muitas vezes do carro. É um marketing que a gente chama lá, que é um marketing sem perceber. O que é mais gostoso? Você receber um carro falando, não, carro, documento, taxa zero, tal, aquela arte colorida,
ou uma pessoa andando no carro, falando, olha o carro, tal. Então, essa arte que a pessoa recebe, taxa zero e tal, o cara passa. Quando é uma experiência, tá tendo? O cara para, o cara assim, eu assisto seus vídeos direto aqui, eu gosto de carro, então eu assisto. Se você for postar uma foto do carro, colocar só lá 0 a 100, 5, não, cara. E eu acho que ainda mais você tem assim, as pessoas que estão seguindo esses influenciadores, que talvez eles possam até ser nano-influenciadores, porque nós estamos falando de Piracicaba e região mais precisamente. As pessoas que seguem essas figuras, elas já são seguidores e compradores do conteúdo. Sim. Quando você vê a pessoa que você segue, que você gosta, que tipo, tá no teu lazer ali, porque o Instagram acaba sendo um lazer ali, que você tira de final de semana, usando determinado produto, te faz pensar, fala, pô, cara, nós somos influenciáveis. é isso, acabou. Eu acho uma baita iniciativa da tua parte, não vejo todo mundo fazendo. Não. E eu acho que você faz com as pessoas certas, cara, porque não fica um lance forçado. Sim, a maioria, a gente até conversou sobre uma influenciadora, não sei se você vai querer falar o nome, mas você já sabe quem é. Você me falou, cara, ela é compradora Honda. E aí é mais bacana quando ela fala. Fernanda Martins, você tá falando? Fernanda Martins, isso aí. Cara, é um negócio engraçado porque ela é compradora Honda antes de ser influenciadora. Então, quando a gente começou a parceria, que já tem um bom tempo aí, não vou me recordar, mas 2018, 2019, faz bastante tempo. Ela era pequena ainda, né? Hoje virou um monstro, né? Mas na época, cara, ela já era uma admiradora da Honda, já era uma admiradora da Versa. Você já tem conexão, total. Então ela gosta do que ela está fazendo. Então para ela é legal. Ela gosta do produto, ela gosta de vocês, ela é bem atendida, dá tudo certo. Ela comprou recentemente uma CR-V híbrida zero. E meus parabéns pela compra, viu? Ela acabou de comprar. Então, porque ela gosta, ela consome o produto. Isso o que eu acho mais bacana é que assim, fica um lance quase que orgânico. Porque, exatamente, tipo, eles estão falando, as pessoas estão falando ali dos carros que eles realmente comprariam e que às vezes eles têm. Precisa ser orgânico, né? E a maioria das promoções que a gente vê de carro, esse tipo de coisa, é de gente que não necessariamente teria ou compraria aquele carro. Muitas vezes eu me pego em situações em que, assim, eu vou gravar um vídeo de determinado carro e às vezes eu não compraria aquele carro. Cara, eu me pego numa posição de ter que apresentar, estudar bastante e entender como que funciona a cabeça do cara que compraria esse carro. Para entender, tipo, o que esse cara busca. O entusiasmo é outro, né? Exato. Já é um lance que eu não vou dizer para você que eu finjo, mas assim, eu me dedico muito mais. Se você pegar um carro que você ama, você tira de letra. Eu nem abro nada, eu falo, nossa, uma delícia. Experiência. Não, porque o carro faz é exatamente isso. Os vídeos que mais performam são os vídeos que eu falo dentro da alma, cara. É isso aí. Então, eu acho que é muito assertivo isso na jornada do cliente, porque nós estamos falando do cara que está na internet, no Instagram, tal, não sei o que, a esposa viu, marcou uma visita, e aí ele entra na jornada do cliente dentro do Grupo Aversa. Isso aí. Que passou pelo atendimento, vai para a negociação, vai para não sei o que, vai para a experiência do test drive. Isso aí. Exatamente e isso. Tem um negócio que você me falou anos atrás que me marcou muito também, que é o momento da entrega. E eu já trabalhava na área, a gente vendia seminovos e a gente não se dedicava no momento da entrega. E você me falou um lance, você falou, cara, o momento da entrega tem que ser mágico. O cara tá comprando o sonho dele. Isso aí. A família tá comprando o sonho. E eu nunca tinha parado para pensar no quão importante é o momento da entrega. Até você me falar isso, que me caiu uma ficha, cara. E na época você presenteava a mulher com um buquê de flores. Um alecrim. Alecrim? Tapete vermelho. Tapete vermelho, laço. Então, todos os carros, nossa. E os vendedores postam foto. Postam foto. Então, assim, esse lance da entrega mágica, né, momento mágico, que a gente chama lá, é o ponto alto da compra. O que acontece? É muito comum a gente comprar qualquer coisa, o vendedor dando uma puta atenção para você, a hora que você fechou, cara, o trabalho dele meio que acabou. Porque o trabalho de faturar, receber, não é mais dele, no caso de automóvel. Correto. Então vai para o financeiro e tal.
E o cara, ele larga para fazer outra coisa, no dia da entrega, fica à vontade, o entregador. Hoje tem um entregador técnico, não é nem o vendedor mais. Então ficava algo muito frio. Começamos uma experiência, na verdade foi um piloto, foi ideia de uma gerente nossa, na época, gerente de Limeira, hoje ela é gerente geral do grupo, ela fica em Piracicaba, Legal. ela cuida de todas, e ela entregava alecrim, cara. Puta, aí tá, beleza, tava um sabadão lá, faz muitos anos isso. Pô, tem uma entrega e tal, deu alecrim pra mulher do cara e tal, fiquei assistindo o cara, falei, pô, olha a emoção, né? Aí eu falei, viu, mas por que alecrim? Não, porque é o alecrim olfativo, alecrim, o cara planta em casa. Fugido. E terceiro, Fugido. alecrim é a planta da sorte. Beleza, cara. O que vai ter de ninguém comprando alecrim pra dar de presente agora? Cara, mas assim, aí alecrim, cara, quantos clientes nossos vão trocar de carro hoje e postam a foto? Olha o tamanho do meu alecrim. Putz, que massa, cara. Olha o tamanho do meu alecrim. Então, cara, isso ficou uma marca. Mano, Então o cliente vai lá... como que é o nome dessa gerente? Silvana. Silvana, meus parabéns, viu? Isso deu muito certo, cara. Estratégia de milhões. Isso deu muito certo. Não, deve ter criança que tira foto do lado do alecrim por conta do tamanho. E o alecrim cresce rápido pra caramba. Cresce rápido e é útil, a gente usa. Sim. Olfativo é uma planta legal. Porque se você dá um presente pro cara na hora que ele comprou o carro, o cara joga fora. Vou dar um... Ou fica guardado no fundo do não, carro. Você dá um alecrim, não. Guarda-roupa. A gente vendeu um carro pra minha sogra, né? É. Final de semana, semana passada. Eu vi. E ela pegou o carro sexta-feira. E domingo, ela ligou pra Marina, né? E aí eu falei, onde sua mãe tá, amor? Ah, não, minha mãe foi na fazenda plantar o alecrim. Nossa, que massa, velho. Então, ela vai lembrar daquele alecrim Com certeza. todas as vezes que ela for lá. E ela vai lembrar da Versa. E vai ter o alecrim na fazenda, provavelmente a próxima geração da família de vocês Vai vai falar falar do alecrim. É isso aí. Cara, genial, genial. E foi muito legal. E outra coisa que a gente tem feito, que tem dado certo, é postar, o vendedor postar a entrega do carro e ele contar, quando o cliente permite e quer, obviamente, a gente conta a história do cliente. Então isso começou com um vendedor, que o cara, um dia ele começou a fazer isso, postar, e ele falou, Pedrão, conta sua história aí, cara. E ele anotava e postava Prova fotos. social tremenda. E ele postava, e as pessoas começaram a comprar o carro e falar assim, não, eu sigo você. Viu, você vai contar minha história? É, você cria esse lance, né? Pô, minha história é essa, minha história aconteceu isso, tal, não sei o quê, porque comecei minha carreira lá. Porque é uma conquista o cara tá comprando um carro ali, meu. Uma conquista grande, cara. É muito engraçado você falar isso, porque as pessoas, elas geralmente estão querendo contar as histórias delas, né? É isso aí. E a maioria das coisas que a gente vê tá norteada pela compra, né? Então, tô aqui com fulano, comprou, etc e tal. Eu não gosto tanto de fazer isso, porque eu atendo muita gente que não quer que saiba. É isso. E aí, assim, às vezes, a maioria das vezes eu nem marco o cara no Instagram, eu coloco primeiro a inicial do nome. Porque o cara é mais reservado, tal, e tudo mais. Mas isso talvez pudesse acontecer muito com vocês, de tipo, não quero tirar foto não, o cara fica com vergonha. E acontece ainda. Mas o lance de contar a história, cara, muito brabo. O cliente não queria aparecer na foto, né? E daí o vendedor falou, vamos fazer o seguinte, então, segura a chave. Tirou a foto. Cliente surpresa. Excelente. Cara, engajou. Ele já viu, mas quem é? Tal. E as pessoas vão perguntar. Então, assim, obviamente ele não pode falar, o cliente não quer aparecer, mas você vê que as pessoas estão esperando a história do outro, quer entender o porquê. O cara está comprando, também posso, cara. Pô, tem uma história parecida com a minha, trabalha no mesmo ramo, tal. Eu acho que tem um negócio legal também, que assim, geralmente a interação do público com o Instagram de uma concessionária, de uma multimarca, de uma revenda de seminovos, ela é um pouquinho fria, né? Quando você começa a botar história, e história genuína principalmente, cria muita conexão com... As pessoas se interessam por pessoas. Com certeza. Não por produtos. Eu estava numa palestra esses dias, é algo legal. Se você pegar hoje os top 10 do mundo Instagram, tem uma marca. O resto todas são pessoas. Neymar, Beyoncé, por aí vai. Eu acredito que tenha... Aqui no Brasil a gente vê um negócio... Davi, você me corrige se eu estiver errado.
Grupo CIMED, eu acho que o João Adib é maior do que a CIMED. Do que a CIMED. Sim, eu já assisti palestra dele, eu sou fãzaço dele. Eu tava lá nesse dia. Acho que se encontramos. A gente se falou oi, rapidão, e fomos embora. Então, eu sou fãzão dele, fãzaço dele. Mas assim, só tem uma marca no mundo que tá no top 10, e essa marca é a Nike. Uhum. Se você entrar no Instagram da Nike, hoje, não tem nenhuma foto só gente. de tênis. É só gente, cara. Contando história da pessoa usando Nike. Beleza. Mas não tô postando um produtão lá, o tênis novo, vermelho, não sei o que. Cara, eu preciso vender a marca. O cara vai escolher meu produto. Se ele gravar minha marca, ele vai escolher meu produto. Então as pessoas gostam de pessoas, né? Com certeza. Então, você sabe que a gente tá... O Davi que tá atrás das câmeras aqui, que cuida... Ele e o Lemuel, que são a nossa equipe dentro da BEI, que é o escritório do Davi, ele cuida dos nossos interesses de marketing. Então, é um cara que eu já conheço tem anos, gosto muito do trabalho dele e foi natural trazê-lo para o time. A gente tem modificado algumas coisas aqui para deixar a pegada de assim, dar um pouco mais de uma humanizada, né? Que é a palavra que o Davi usa. Por quê? Somos eu e o Cris na operação. Então, cara, a gente faz tudo em 2. E às vezes o Cris não tá, às vezes eu não tô. Então, cara, às vezes falta colocar o rosto em alguns momentos ali e falar algumas coisas. A gente está buscando estratégias para, no nosso contexto atual, deixar o negócio mais humano do que ele é. Porque senão ele fica muito carro. Apesar de a gente falar só de carro o dia inteiro, precisa ter um pouquinho mais de história, né, Davi? E, bom, nós falamos bastante sobre concessionária, 0 km, seminovo, a gente falou sobre híbrido, eu cheguei a falar sobre o Civic SI que você teve, que foi um carro que foi muito legal logo quando você tirou. 2018. Foi 2018, né? Época de faculdade ainda. Época de faculdade. O dia que eu vi esse carro no estacionamento da faculdade, eu falei, não acredito, quem comprou esse carro? Esse louco aí? E a gente se conhece por conta da Marina, que era namorada do PP na época, que estava na minha sala. Você estava na outra sala. Estava na outra sala. E aí eu falei, mano, quem que é esse cara que comprou esse Civic? O PP, o namorado da Marina. Eu falei, Marina, teu namorado tem um Civic SI. Aí a gente se conheceu, acho que foi mais ou menos nessa época. Eu tinha um Up TSI azul. Eu lembro. Aí logo depois eu comprei o Fusca manualzinho. Nossa, carro a gente ia nos encontros, fizemos bastante coisa nessa época. Teve a época do canal. Teve uma tentativa frustrada, eu já falei disso aqui, com mais 3 amigos, eu, Beto, Bizu e o Afonso. A gente teve um canal durante um tempinho, fizemos uma parte de vídeo. Era uma fase muito boa, só que era uma fase que tava todo mundo fazendo muita coisa. Então, às vezes não dava tempo e, mano, Bom, a gente gravou algumas vezes. Gravamos assim, né? Mas era, 3, 4 horas de gravação, era pesado. Não, era pesado. E tinha ninguém que precisava casar, cara terminando. Eu tava terminando a faculdade, o Afonso. Não dava mais, cara. Então foi uma experiência frustrada aí pro YouTube. Agora eu tô tentando com a Cup reaviver esse lance. Tenho feito algumas avaliaçõezinhas de alguns carros. Tem uma galera que tem feito uns comentários positivos, os caras falando, viu, você esqueceu de falar tal coisa, não sei o quê. Eu tenho acompanhado, é bem legal mesmo. Bom, eu vou inaugurar aqui agora eu posso dizer que é um quadro? É um quadro em que eu vou perguntar ao carro que o nosso convidado ou convidada veio e vou mostrar para vocês. Então, Pedro Paulo, você veio do que hoje aqui? Então, cara, hoje eu vim com um Civic Type R. Da hora pra caralho. Carro legal, né, cara? Na realidade, o que ele tem ali de Civic é só o nome, né, cara? Só o nome. Então o resto muda praticamente tudo, o carro, puta. Vamos ali perto dele pra gente falar um pouquinho mais sobre? Vamos lá. Então vamos, que nós vamos conversar sobre o Type R do VP. Bora. Vamos lá, beleza. Eu confesso pra você que eu acho o azul muito louco, mas a hora que você vê esse carro branco na tua frente é a cor. Mas você já viu o azul? Nunca vi de perto, mas assim, eu ia escolher o azul, bique, eu acho. Né? Mas o branco, cara, eu acho que é a cor dele. Não, esse branco do Type R é um branco específico dele, né? Você lembra o nome? Esse carro, cara, tem que dar uma pesquisada, tem uma história sobre ele, é bem legal.
Tem uma pegada de Fórmula 1, é uma coisa bem antiga, dos carros lá para trás e tal. Então a cor do Type R original é o branco, né? Hoje tem outras cores e tal. E eu acho muito legal, assim, por conta dele ser branco, ele mostra muitos detalhes em preto, óbvio. E a gente tem a diferença entre os pretos aqui, a gente tem muito preto brilhante na carroceria, rodas em preto acetinado, né? Eu acho que fica muito bonito. E o interior, com os bancos dianteiros em vermelho, fica muito legal. Bancos e carpete é vermelho, né? Bancos e carpete, é verdade. É bem legal. E conta pra nós, como que é o carro? Cara, assim, a Honda ela já entrega um prazer em dirigir acima do normal das outras marcas. O cara é vendedor de Honda, é foda, né? Mas assim, cara, esse carro, ele dá um prazer em dirigir, é mecânico, né, meu? É um câmbio muito curto, embreagem bem curtinha. Então, assim, o carro entrega o prazer em dirigir que eu nunca tinha visto em nenhum outro carro, entendeu? Então, a gente tem um amigo meu que comprou, um amigão nosso que tem um também, um branco, que é um que nós vendemos para ele. O cara tem carros super legais e o cara gosta desse carro, né? Então, obviamente que ele é um carro um pouco mais duro que o normal. Ele é um carro que tem banco concha, isso acaba atrapalhando pra gente meio grandinho igual eu, né? Então, assim... Você sabe que você comentou um negócio curioso que me fez lembrar. O John Cena, que é um ex-lutador do WWE, alguma coisa assim dos Estados Unidos, ele é doido por carro e o daily driver dele, o carro de todos os dias, é um Type R. E ele fala, cara, é confiável, é manual, anda pra caramba, tipo, super divertido de guiar e, cara, me leva pra onde eu quero. Sim. Carro 4 portas. Exato. Eu acho que era mais ou menos a isso que ele estava se referindo. É isso aí, mas o carro é extraordinário. Eu uso pouquíssimo o carro, cara. 1.000 quilômetros? Então, tem 1.000 quilômetros desde agosto. O cara né? não tem vergonha de falar que o carro tem 1.000 quilômetros. Desde agosto, o carro tem 1.000 quilômetros. Eu uso muito pouco o carro. Não sou um cara muito ligado em acelerar. Curto o carro para dirigir, assim. Eu uso pouco, mas eu sou apaixonado pelo carro, cara. E quando esse carro foi anunciado pela Honda, tinham poucas unidades, era meio difícil de colocar a mão num carro desses. Como que tá isso hoje? Ainda tem pouco carro? Tem pouco carro. No primeiro ano, que foi ano passado, vieram 50 e poucos carros para o Brasil. Dos 50 e poucos carros, uma metade ficou na mão dos concessionários, né? Tá. Essa outra metade foi vendida. Mais ou menos igual vocês fizeram com o 1.5, o pezinho, que eu lembro. Então, assim, agora ainda tem pouco carro. Sim. Esse ano aqui, nós recebemos um agora, um vermelho, que está em estoque. Acabamos de receber agora, alguns dias atrás. Que o carro também é maravilhoso, vermelho. Vermelho deve ser bonito. É, bem bonito. Mas tem muito pouco. É um carro bem exclusivo. Vai ser sempre exclusivo, é um carro que produz só no Japão, né? É uma fábrica única, então vem pouco para o mundo inteiro. No Japão, esse carro tem fila de 3 anos. Caraca! É algo absurdo. Então, assim, eu fui para lá recentemente. Você vê muito pouco esse carro na rua. Eu vi na fábrica da Honda lá que eu fui e acho que vi um andando. Lá tem NSX e tal, né? E fala para mim, assim, óbvio que está destinado para um público mais entusiasta, muito voltado para a galera que vai fazer o uso em pista, em track day e tudo mais. Como que é conviver com esse carro no dia a dia? Assim, é um carro que é usável, se houver necessidade? Sim, cara, ele é usável. Ele tem se deixar ele no modo de condução normal, né? Ele tem relativamente confortável. Dá para usar, o carro é gostoso. É um carro esportivo. Isso. Confortável. Ele assim, não tem. não é o ronco dele, por ele ser um 2.0 turbo, não é um ronco que atrapalha. Né? Então, você ficar andando com um carro que atrapalha, não é. Então, agora, se você colocar no modo R, que é o modo mais. Tudo que dá, daí é bem duro. Entendi. Daí ele atrapalha. Aí ele fica um pouquinho mais chato de conviver no chato dia a dia, mas gostoso de guiar no final de semana. Gostoso de guiar no final de semana. Eu imagino. O carro é muito legal, você está de parabéns, velho. Bom, quando você falou que você ia comprar, eu falei, cara, que animal, parabéns. E é muito difícil de ver o carro, né? Difícil. É um carro também que, assim como o 1.5 cupezinho lá, é um carro que chama muita atenção, né? Eu falei muito quando a gente estava com o vermelhinho, eu falei, cara, é incrível o que esse carro faz pelo valor que ele custa. E aqui a gente tem algo, óbvio que nós estamos falando de um carro totalmente descolado no conceito de dirigibilidade e performance, mas, cara, o quanto esse carro chama atenção e o quanto esse design é arrojado, ele largo desse jeito, esses paralamas alargados, o carro é muito animal. E lembrando que ele é um carro tração dianteira,
exclusivo, não é integral, ele é só tração dianteira. E esse carro faz muita curva. Então, se você assistiu, eu assisti recentemente, esse carro apareceu lá no Rubinho, no Acelerados. E o Rubinho entrando na curva, ele fala, cara, como que um carro dianteira solta a traseira, né? Então é impressionante o que a engenharia conseguiu fazer com esse carro, cara. Um carro tração dianteira, fazer o que ele faz de curva e ele não solta de frente, né? Então é impressionante. Eu recebi aqui outro dia um amigo meu, o Breno, que ele faz track day e tudo mais, e eu comentei com ele depois que a gente acabou o podcast, falei, pô, eu vou chamar um amigo meu, tal, tem um Type R, ele falou, cara, esse carro deve ser animal e não sei o quê, porque assim, a gente fala disso tudo, mas muito provavelmente eu não conseguiria extrair o que esse carro pode proporcionar dentro de um circuito. Acredito que você também não. Muito menos. Talvez nem o Breno, que tenha vivência no negócio, consiga. Porque, cara, se surpreendeu o Rubinho, imagina o que isso aqui deve ser dentro de um circuito na mão de um cara minimamente capacitado. Sim. Então, um carro muito interessante, eu acho legal pra caramba. Legal e ruim, né? Porque isso aqui fica na mão de muitos concessionários compraram, então tem os seus, né? Assim como você. Colecionadores e aficionados da marca. Porque, cara, você viu que virou o mercado dos 1.5 cupezinho? Sim. Não tem mais. Não tem mais. A gente vendeu o vermelho, eu falei pro Cris, cara, vamos dar uma olhada, ver se a gente compra um outro. Tá acabando. E isso aqui também é um produto que você vê poucos no seminovo, né? Muito pouco. E a entrada de 0 km, eu acho que ela tende a diminuir agora. Ela tende a até zerar, né? Então ela deve vir, por ano, 20, 30 carros, é muito pouco. Carro. É pouco carro. Mas animal, meus parabéns novamente pelo carro. O carro é lindo, velho. Deve Obrigado, ser Verdão. Show de bola. Obrigado. Verdão. Vamos voltar pro nosso papo ali? Bora. Bom, então, que carro, meu velho. E agora eu preciso fazer algumas perguntas que é de praxe a gente fazer aqui no podcast. Queria saber qual foi o seu primeiro carro. Cara, meu primeiro carro foi um Mitsubishi Lancer GT. Na época a gente era concessionário Era Mitsubishi. um GT ainda, cara. Você tava montado, hein, velho? GT, tinha 17. Eu ia 18. perguntar agora, né? Você não tinha 18, você já tinha, devia ser antes. GT 17, puta, o carro. Tinha eu e meu irmão já era maior dele, meu irmão é 2 anos mais velho. Uhum. Na época teve uma promoção que a Mitsubishi fez, né? E daí meu pai é concessionário, entubado, um monte de carro e tal. Aí deu um pra mim e pro meu irmão, né, cara? E o carro, puta carro, delícia, cara. Na época, o carro era muito legal e muito bonito. Bonito até hoje. Era 2016, GT, na época era o top. Nossa, carro maravilhoso. Aí fiquei com ele, sei lá, 1 ano e pouco. Aí troquei num HB20 Turbo quando lançou, você lembra? Eu lembro. Do HB20 eu lembro. Do HB20 eu lembro. HB20zinho Turbo. Depois o Civic, teve vários. E troca de carro isso aqui, cara. Vai fazendo assim, ó. O cara encosta lá, fala, mas quando... tchau, foi. A gente que é do ramo, né, cara? Acaba não tendo carro nenhum, né? Eu acho que vai ser uma pergunta meio burra, mas qual carro que você gostaria de ter hoje? Cara, Type R, eu também sou um admirador pela Honda, obviamente, pelo NSX. Animal. Carro, mas eu queria ter o NSX aquele igual do Senna, década de 90. Se fosse para escolher o carro, eu acho o carro... que tem um anunciado na GPS Motors, 2000. É animal, como o carro é lindo, não, né? É um carro sim. É que tipo, o preço é a vontade de quem tá vendendo e a vontade de quem vai comprar. Então, se tem 2 no Brasil, boa. né? Tem esse e tem um do Senna, né? São só 2? Eu achei que tinha mais carro. Carro, nossa, eu nem vontade de ter do novo, do antigo mesmo. Eu acho muito legal o carro. E sou admirador da Porsche também. Eu gosto muito do carro, gosto muito da marca. Você precisa comprar um. Acho legal. Quem sabe eu posso te ajudar aí qualquer dia desses. Tá longe. Tá na época de casar, né? Tá bom também, mas depois você compra um Porschinho, eu te ajudo. Deixa eu te falar, qual que é a primeira lembrança que você tem com o carro? Você deve ser difícil por conta da sua família viver disso há muito tempo. Mas... Pouca gente sabe, mas o meu avô, por parte de pai, de mãe, também é no mercado automotivo. O cara nasceu então, já dentro de um carro. A família da minha mãe, porque a família do meu pai é funcionária e tal, a história que tu contou aqui, a família da minha mãe também é de lojista de carro usado, também é de... Meu avô também era lojista, morreu quando minha mãe era pequena, mas ele também era lojista, apaixonado por Mustang. Você vai na casa da minha avó, tem as fotos do meu avô na época. Ah, que massa. Mustang. Então assim, cara, tem uma coisa engraçada.
O meu pai, ele não é apaixonado por carro. Ele é apaixonado pelo mercado automotivo. Então eu também sou um pouco assim. Eu também não sou um grande... Dá pra sentir isso. Eu nunca conversei com o teu pai, mas dá pra sentir isso em vocês dois. Sim, vocês gostam do mercado, vocês falam de maneira ampla do mercado. Isso, do mercado como um todo. Eu gosto das marcas, do modelo de negócio. Gosto de carro, meu pai também gosta de carro, gosta de moto, tudo. Mas assim, meu pai, para ele, nunca teve um carro esportivo. Esse carro que ele dirigiu uma vez, o Civic Type R, dirigiu um dia. Nossa, carro duro, carro. Então assim, não é... Mas assim... Desde que eu nasci, eu com 5, 6 anos de idade, eu gostava de andar na estrada com meu avô, com meu pai, e eu sabia o nome de todos os carros. Então, não, precisa Celta, Gol, tal, muito novinho, né? Então, sempre gostei. Então, vamos dizer que eu nasci no meio. Legal você falar isso, que eu até comentei no podcast do Breno, o que foi o episódio 2, eu ficava na sacada do prédio da minha avó, lá em Jales, e eu ficava falando do carro que estava passando. E era mais ou menos isso aí. Você falava certinho o carro que era, o Escort, o Fusca, o não sei o quê. Então eu tinha essa parada também. E para fechar, Pepe, eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é meio que para deixar um insight para quem está vendo a gente. Eu sempre pergunto para quem vem aqui se existe alguma coisa, algum momento em que você sentiu que o jogo virou para você. De repente foi alguma mudança de chave na tua vida pessoal, qualquer coisa que você queira dividir, que de repente vai servir para a audiência que está vendo aí, para os nossos seguidores, para servir mesmo como um insight, como um motivador, vamos dizer assim. Cara, vamos lá, eu acho que para mim, uma fase da minha vida que teve uma mudança, os acontecimentos que me trouxeram até hoje no meu sentimento, cara, foi quando eu vim para a operação trabalhar, né? Porque eu trabalhava com meu avô, né? Sentava na sala com ele, sentava meu avô já tinha na época 80 e ele faleceu, eu tinha 87 anos na época, né? O cara, uma enciclopédia, o cara de mercado automotivo já tinha mais de 50. E história de vida e tal. E quando eu vim trabalhar com ele, 17 para 18 anos, acabado de fazer 18, resolvi ficar em Piracicaba, vim para trabalhar com ele, e eu fiquei com ele 3 anos, até ele falecer. Eu aprendi muito, criou uma responsabilidade, uma bagagem, uma visão de negócio, uma visão de família, uma visão de pessoa, de humano absurda, cara. Então eu acho que a grande mudança da minha vida foi ali, foi aqueles 3 anos da minha vida que hoje... Quando a gente está vivendo a mudança, a gente não percebe, né? A gente percebe a mudança depois. Então hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu tive a oportunidade de aprender naqueles 3 anos, cara, foi algo que realmente foi a mudança que trouxe eu até aqui e que eu acredito que é a base que vai levar eu para o futuro, cara. Com certeza, e eu sinto, se você me permite dizer, eu sinto o legado do teu avô muito presente, não só em você, mas assim, em todos os lugares. Eu só frequentei a concessionária aqui de Piracicaba, mas cara, dá para sentir o legado. Tem os quadros. E eu acho que é algo que assim, vai ser muito bonito, já é bonito de ver. A gente está falando do teu avô, pro teu pai, para você. Então, nós estamos falando de 3 gerações de homens à versa que trabalham dentro do mesmo business, orientado pelos mesmos valores, e eu acho isso tudo muito bonito, é uma coisa que me chama muita atenção. E eu acho que vai ser interessante ver daqui para frente como que isso vai ser. Então, faço votos para que a tua caminhada seja cheia de conquistas e de muito sucesso, que continue sendo. Te agradeço bastante pela amizade aí de todos os anos. Te agradeço por ter vindo aqui. Obrigado, Eu que agradeço, Pedrão. Eu vou finalizar o nosso papo, porque senão a gente ficava aqui 2 dias aqui falando. E, cara, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por você ter dado todos os insights e ter ensinado a gente aí, principalmente sobre como tratar clientes aí. E meus parabéns a todo mundo que trabalha, que é colaborador indireto ou direto do Grupo Aversa aí. Nós somos fã de vocês mandam muito bem aí. Beleza. Pepe, obrigado, viu? Obrigado Pedro, pela oportunidade, meu cara. Valeu, muito feliz. E parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí. Obrigado, irmão. A casa é sua, venha sempre. Tamo junto, tá? Obrigado. Valeu.